E mais uma importante figura foi demitida da Globo, Nelson Motta. E eu tenho que falar algumas coisas a respeito desse jornalista e do que tudo que aconteceu e do que ele fez na sua carreira. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você e para os seus filhos, cara. É uma agenda, um ano de rock and roll da Belas Letras, cara. É uma agenda interativa espetacular, que eu tenho certeza que seus filhos vão se divertir e você também, cara. Ela vem com uma cartela de adesivos, olha que legal. Um monte de adesivos bacanas para você colocar. Vem com ilustrações, tá? Muito legais. Vem, inclusive, com... Cada dia tem um fato da história do rock, da música, relacionado àquele dia, cara. Então tem um monte de textos bacanas para você se informar. Tem, inclusive, tem uma coisa muito legal aqui, que é o seguinte, deixa eu até mostrar aqui para vocês, olha só. Você pode, a cada mês, olha só, colocar, tem um link aqui, ó, que você vai ter acesso a uma playlist exclusiva todo mês. Se você pega o teu aplicativo do Spotify, tá? Ele abre e você clica aqui, a câmera aqui, ó, e ele vai te dar acesso a essa playlist. Todo mês você vai ter uma playlist muito legal, super interativa. Tem um monte de informações, anotações para você colocar aqui, ó. Tem textos contando o que aconteceu de relevante, tem curiosidades sobre o vinil, tem um monte de informações, é uma agenda sensacional que os seus filhos vão curtir muito e eu tenho certeza que você também, né? Aquela agenda à moda antiga, para você escrever, para você colorir, inclusive. Tem umas ilustrações muito legais também para você colorir. Enfim, você pode ter acesso a essa agenda sensacional com um desconto incrível. Basta que você clique aqui no link abaixo, tá ok? E, né, correspondente. E na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom de desconto. Regis Tadeu indica. Tudo junto. E você vai ter um descontaço para adquirir essa agenda, que é sensacional. Cara, eu adorei. Olha que legal isso aqui, né? Para você depois você colorir. Seus filhos vão curtir muito. E eu tenho certeza que até mesmo você, cara, você vai se lembrar dos bons tempos da sua infância e você vai curtir bastante essa agenda, tá bom? Eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, após um período que parece ter sido de uns 300 anos, o Nelson Motta deixou a Globo. Foi demitido, né? Naquela reestruturação que você já sabe. Para variar, a sua saída foi tratada com um monte de desinformação do tipo, depois de 15 anos, Nelson Motta deixa a Globo. Que é um absurdo, porque o mais recente contrato dele é que era para participar do Jornal da Globo. O Nelson Motta começou a trabalhar na Globo em 1968. Tanto que foi em 1969, no ano seguinte, cara, que ele foi responsável pela seleção das músicas que integravam e integram ainda uma trilha sonora de novela da Globo. Essa aqui, ó, Véu de Noiva. Novela escrita pela Janete Claire, cara. E esse aqui é o disco original da época, de 69. Foi a primeira trilha sonora feita especialmente para uma novela. Com canções da Elis Regina, do Caetano Veloso, aqui do Chico Buarque. Inclusive o Caetano e o Chico eles já estavam exilados, mas o Nelson Motta conseguiu músicas inéditas de ambos para colocar aqui. Aliás, uma hora eu vou contar a respeito de como esse disco aqui, ó, gerou um dos maiores hits daquele ano, de 1969, que foi o Teletema, do genial pianista e compositor Antônio Adolfo, como também gerou a criação da gravadora Som Livre e de várias trilhas sonoras sensacionais e discos de outros artistas, cara, que hoje são famosíssimos, mas naquela época eles não eram, cara, como o Djavan, a Rita Lee, o Guilherme Arantes. Eu vou contar isso
muito em breve lá num vídeo exclusivo lá no meu Clube VIP, que você sabe que você pode ser sócio clicando aqui embaixo e seja membro, escolhendo o seu plano. Você já sabe disso. Mas olha só, eu lembro que a primeira vez que eu soube da existência do Nelson Motta foi durante ali a primeira metade dos anos 70, assim, mais precisamente de 1974 a 1975, quando ele apareceu na Globo, né, onde ele já trabalhava, apresentando um programa fundamental para minha geração, cara, que foi o Sábado Som, que foi um programa que foi uma porta de entrada, não apenas para nós, naquela época, assistirmos a canções de shows, de bandas que nós adorávamos, né, e que a gente só conseguia ter acesso pelos LPs. Cara, pra você ter uma ideia, eu lembro, cara, que o meu cérebro derreteu logo na primeira edição do programa, cara, quando eles mostraram na íntegra aquela apresentação que o Pink Floyd tocou pra ninguém ali em Pompeia, né? Lembra aquele Live at Pompeii, que foi gravado ali nas ruínas de Pompeia? Pois é. Cara, no primeiro programa já passou isso e meu cérebro já derreteu. E foi o Nelson Motta que mostrou nas edições dos programas seguintes, cara, um negócio que depois ficou conhecido como clipe, que na verdade ele mostrava aquilo antes da criação do termo, cara. E ele mostrava clipes de gente igualmente sensacional, David Bowie, Status Quo. Cara, eles mostravam aquele festival California Jam, cara, que teve o Deep Purple, teve o Black Sabbath e teve o Emerson Lake and Palmer na mesma edição, cara. E também mostrava clipes de gente, cara, que a gente não fazia ideia, tipo Kansas, Black Oak Arkansas, Greenslade, Sparks, o Triumvirat, em muitos outros nomes. Então a gente ficava conhecendo, a gente, além de ouvir aquilo, a gente via aquilo. Era um negócio absolutamente sensacional. Então, no caso do Nelson Motta, não dá para que eu faça uma daquelas análises repletas de ironia e sarcasmo a respeito da enorme importância dele, que é o paulistano mais carioca que a gente conhece, e a importância dele para a música brasileira. É inegável que o Nelson testemunhou de todas as formas imagináveis vários momentos antológicos da música brasileira, cara. O cara viu nascer a bossa nova e, de uma certa forma, ele participou disso com um amigo dele, que era o João Gilberto. Aliás, vale a pena você, meu amigo e minha amiga, mergulhar na trajetória dele, do Nelson Motta, e entender como é que um violonista esforçado de um grupo até que efêmero chamado Seis em Ponto, inclusive eu vou mostrar aqui o disco para vocês que eu tenho aqui, ó, tô atrás do LP, o Seis em Ponto. Aliás, na formação desse grupo, cara, tinha o genial pianista e compositor Francis Haime. Então, como ele passou de um violonista razoável para um letrista, né, parceiro do Dori Caymmi e do Marcos Valle em várias canções, assim como parceiro do Lulu Santos, né, caso você não saiba, Como Uma Onda, por exemplo, é uma parceria do Lulu Santos com o Nelson Motta, e outra, parceiro da Gal Costa, entre muitos outros artistas. E também como ele se tornou produtor musical de álbuns diferenciados, cara. Por exemplo, dentro da discografia da Elis Regina, que eu vou mostrar aqui para você agora. Por exemplo, ó, esse aqui, ó, o disco Em Pleno Verão, de 1970, e o Ela, de 1971, que foram produzidos pelo Nelson Motta. Fora os discos que ele gravou, que ele produziu para Sandra de Sá, para Elba Ramalho, para Marina Lima, para Marisa Monte. Pra você ter uma ideia, você sabia, por exemplo, cara, que a letra daquelas vinhetas de final de ano da Globo, sabe? Aquela tipo, hoje é um novo dia, né? Blá, 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 blá. Hoje é festa, é nossa, é de quem quiser, é de quem vier, sabe? Essa vinheta, ela foi composta pelo Nelson Motta, juntamente com os irmãos Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. E eles compuseram isso em 1971, cara. E a Globo usa essas vinhetas, essa trilha, essa música, até hoje nessa vinheta de final de ano. Então, meu amigo e minha amiga, em muitos momentos, o Nelson Motta, ele foi uma espécie de visionário da música brasileira. Por muitas décadas, ele foi considerado uma figura luminar
do jornalismo musical brasileiro, numa época, cara, em que ter uma sabedoria sonora era um processo muito difícil de se adquirir, cara, né? Que levava anos, cara, e demandava um esforço absurdo para ir atrás da informação e, a partir dessa informação, a pessoa criar a sua própria opinião, cara. E o Nelson Motta fez isso. O fato, por exemplo, dele ser jornalista, produtor musical, compositor, escritor, roteirista, empresário, sempre foi um exemplo, para mim, de como era possível fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e fazer tudo muito bem. O Nelson teve a manha e a competência em idealizar e produzir assim, e dirigir muitos programas numa época, cara, em que a Globo era uma emissora com ótimos conteúdos, né? Como foi o caso dos musicais Plunct Plact Zoom, de 83, aquele musical Chico e Caetano, de 86, e aquela série deliciosa, cara, da Armação Ilimitada, lembra? Ali tudo na década de 80. E aí, cara, quando o Nelson Motta ele se mudou para Nova York em 1990, ele ficou anos na bancada de um programa também que eu adorava, cara, que era o Manhattan Connection, ao lado de outros jornalistas sublimes, como o Lucas Mendes, o Caio Blinder, o Paulo Francis. Esse programa é sensacional, cara. E eu sempre acompanhei a coluna semanal que o Nelson, né, que ele na verdade, que ele tinha, agora não tem mais, no Jornal da Globo, e o programa que ele fazia, que era o Em Casa com Nelson Motta, na Globo News. E eu acompanhava, mesmo não concordando com algumas coisas que foram mostradas ali, que foram ditas ali. Por quê, cara? E isso faz parte do processo de você discordar de alguém sem partir para ofensa pessoal, como é a coisa que acontece hoje. Agora, é claro, cara, que eu preciso me controlar para não gargalhar toda vez que eu penso na maneira como o Nelson Motta sempre abordou assuntos relacionados à tal música popularesca. Já que o Nelson, cara, ele morre de medo de ser alvo das ofensas que ele receberia dos fãs debilóides, né? Desses pseudo-artistas, caso ele ousasse fazer qualquer crítica genuína a esses pseudo-artistas, né? Eu tenho certeza disso quando eu vejo o Nelson falando a respeito de gente como aquela cantora internacionalmente flopada, por exemplo, porque eu sei, cara, que no fundo o Nelson ele deve abominar esse tipo de pseudo-artista. Só que ele não pode revelar essa ojeriza em público justamente, cara, pelo temor do ódio infantiloide que ele receberia dos fãs debilóides. Fazer o quê? Agora, nem sempre o Nelson foi assim, cara, porque ele já escreveu artigos, por exemplo, no tempo que ele trabalhou como jornalista ali no jornal Última Hora, no final dos anos 60, cara, que ele desceu a lenha na época, cara, no Roberto Carlos, pela omissão que o Roberto, que já era famoso, em se recusar a tomar posição, cara, em relação a assuntos que na época, cara, mobilizavam os jovens, né, naqueles efervescentes anos 60. E o Roberto era um cara, né, completamente omisso. E outra, o Nelson também, ele escreveu um artigo, cara, contra a criminosa campanha preconceituosa que o Ney Matogrosso sofreu em 1975, cara. E ficou do lado do Ney Matogrosso, uma postura absolutamente corajosa para os padrões da época. Mas enfim, ao longo das décadas, muita gente passou a acompanhar o Nelson Motta e considerar o Nelson como um mestre das opiniões inquestionáveis, cara. E da minha parte, essa imagem toda passa muito longe. Porque eu entendo que o Nelson, ele sempre impressionou e vai continuar impressionando e iluminando cabeças fracas, cara, que acreditam que artistas talentosos é a mesma coisa que pseudo-artista famoso, que são duas coisas diametralmente diferentes, cara. E outra coisa, o Nelson lançou alguns livros e um deles, cara, esse aqui, o Noites Tropicais, que foi lançado em 2000, cara, é leitura obrigatória
para quem gosta de música, arte e cultura em geral. Principalmente, cara, para quem gosta e para quem se interessa pela história aliás, história riquíssima da música brasileira de todos os tempos, incluindo ele conta aqui algumas histórias incríveis de estrelas da MPB, da Jovem Guarda, da Tropicália, da New Wave, daquela geração de rock dos anos 80, sem contar a espetacular e hilária biografia que ele fez do Tim Maia, né, cara? O Vale Tudo, de 2007, cara. E, inclusive, o Nelson, nesses livros, ele fala um pouco, aliás, fala bastante da sua vida amorosa, e vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. A vida amorosa do Nelson Motta em relação a grandes cantoras e demais mulheres do mundo artístico com quem ele se relacionou, tipo a Elis Regina, a Marisa Monte, né? Só para citar 2 exemplos famosos. Essas histórias, cara, dariam outro livro incrível caso o Nelson resolvesse, juntamente contando essas histórias, desnudar os bastidores de tudo que aconteceu enquanto ele se apaixonava por essas mulheres, cara. E eu tenho certeza de que se ele fizesse isso, cara, tudo seria escrito com uma enorme elegância, porque isso sempre o Nelson foi. Agora, embora ele nunca tinha sido um cara brilhante por conta de algum talento analítico, vamos dizer assim, cara, o Nelson, ele nunca deixou de tratar os seus textos e as palavras como uma espécie de campo para opiniões com altas doses de poesia, como se ele buscasse, de uma certa forma, elaborar uma sinfonia de palavras, vamos dizer assim. Pena que muitas vezes, cara, o Nelson ele insistia em transformar artistas medíocres em semidivindades musicais, né? Muitas vezes usando de uma destreza linguística, de um contorcionismo linguístico excessivamente elástico, a ponto de fazer, por exemplo, o cadáver do Shakespeare dar uns rodopios ali dentro do caixão. E esses rodopios não era para curvar em humildade. Pode apostar nisso. Mas enfim, eu quero dizer para vocês, cara, que apesar de tudo isso que eu falei, das coisas, das qualidades e daquilo que eu via que não era tão legal no que o Nelson fazia, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu espero muito que essa saída da Globo não signifique uma aposentadoria para ele. Eu, sinceramente, eu quero crer que esse não seja o início de um período que o Nelson não venha fazer mais nada. Eu, por exemplo, eu adoraria assistir a cursos e palestras com ele, né? Aliás, infelizmente, eu nunca tive a chance de entrevistar o Nelson Motta. E eu gostaria muito de não apenas ouvir o que ele tem a dizer, mas também dizer a ele o quanto ele foi importante naqueles tempos para moleques de 15 anos de idade como eu. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito da saída do Nelson Motta da Globo e do que eu penso a respeito dele. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito. Você gostava do trabalho do Nelson Motta? Você gosta do trabalho dele? Ou o que você não gosta? Tá bom? Coloca aqui nas opiniões e também não esqueça, evidentemente, de clicar aqui embaixo nos links para os nossos produtos, para as nossas indicações, tá legal? Então um abraço para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima. Tchau.